Alguém pediu a Deus uma resposta e Deus me traz aqui para dizer ao seu coração: tudo vai dar certo. Deus já entrou com providências para que tudo se ajeite e fique no seu devido lugar. As coisas vão se organizar para você. Eu vejo uma grande mudança vindo da parte de Deus para a tua vida. E assim diz o Senhor Deus para o teu coração nesta manhã: vou eu colocar em ordem, vou eu trazer uma grande mudança e vou trazer uma grande restauração para a tua vida e as coisas vão se resolver. Haverá dias melhores. Coloca nos comentários esta frase com muita fé: haverá dias melhores. Haverá dias melhores. Por mais que as lutas sejam grandes, por mais que tudo pareça contrário, saiba, Deus está agindo ao teu favor e Ele te traz aqui nesta manhã para falar contigo, e tem muita coisa de Deus que eu preciso te entregar na manhã de hoje. E eu quero cumprimentar todos vocês com um bom dia na presença do Espírito Santo de Deus. Está começando a minha, a sua, a nossa oração da manhã. Oração da manhã profética, oração da manhã de curas, de poder, de milagres, na presença do Senhor. Como vai vocês? Tudo bem? Saibam que vocês fazem parte de um exército. Nós somos um exército de oração. Já confirma aí o seu gostei. Assim que terminar esta oração, manda para mais alguém. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva gratuitamente. Deus vai falar com você poderosamente. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus e em seguida vamos trazer uma palavra muito poderosa para você, para a sua vida. Portanto, nesse instante, com o coração cheio de fé, oremos ao Senhor. Bom dia, Espírito Santo da verdade. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Nós te amamos com todo o nosso ser. Nós te amamos com todas as nossas forças. Nós te amamos porque Tu és o príncipe da paz. Tu és o Senhor, Tu és o Rei, Tu és bondoso, Tu és majestoso. Glória a Ti, ó querido Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor que é soberano entre os querubins, ao Senhor que é poderoso entre os serafins. Tu és digno de louvor e nós glorificamos o Teu nome com todo o nosso coração. Gratidão, Senhor. Nós consagramos, ó Senhor, consagramos esse dia para Ti. E que esse dia seja um dia repleto de bênçãos, que esse dia seja um dia de vitória, que o Senhor nos conceda um dia maravilhoso na Tua presença, uma semana maravilhosa na Tua presença, que o Senhor nos conceda um dia de trabalho abençoado, um dia, Senhor Deus, de renovação de forças, que o Senhor nos ajude em cada segundo desse dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixa, Senhor, cair nas tentações, mas nos livra de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder, a força e a glória para todo o sempre. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder
que há no nome de Jesus. Eu pedi a Deus uma palavra e Deus falou fortemente ao meu coração e eu preciso muito entregar tudo que Deus mandou entregar. Eu tenho certeza absoluta que esta palavra vai fortalecer a tua alma, vai fortalecer a tua fé. Preste bem atenção no que Deus quer falar com você. Vamos ler o versículo da manhã de hoje? O versículo da manhã de hoje está na segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo, no capítulo de número 4, no verso de número 16, que nos diz assim a santa palavra de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Que palavra linda! Eu quero explicar para você o que Deus quer falar conosco nesse versículo. Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. O que Deus quer falar conosco é o seguinte: todos nós temos duas características. Existe o nosso ser exterior e existe o nosso ser interior. O que é o nosso ser exterior? O nosso ser exterior é o que está do lado de fora. O nosso ser exterior é o nosso corpo. O nosso ser exterior são as circunstâncias que acontecem também ao nosso redor. O nosso ser exterior é tudo que acontece do lado de fora. E o nosso ser interior é a nossa alma, aonde vêm os nossos sentimentos, as nossas emoções. Quando a pessoa está triste, é o ser interior. Quando a pessoa está alegre, é o ser interior. Quando a pessoa está feliz, é o ser interior. Este é o ser interior. E o que é o ser exterior? O ser exterior são todas as situações que acontecem ao nosso redor, seja no nosso corpo, seja através de alguém, seja diante de uma situação. Por exemplo, uma pessoa que está enfermo, essa enfermidade está no ser exterior. Mas no ser interior desta pessoa, ela está cheia de fé, crendo que Deus vai curar. Quando a pessoa perde o emprego, é o ser exterior. Mas o coração dela, o interior, acredita que Deus vai abrir uma porta maior do que aquela que se fechou. Quando um relacionamento não dá certo, uma situação não dá certo, um problema acontece, isso é o exterior. Mas no interior da pessoa, ela crê que Deus vai mudar aquele quadro, que Deus vai mudar essa situação. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo nessa segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 16. Ele diz assim: mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, ou seja, mesmo que ao nosso redor aconteça provações, dificuldades, mesmo que ao nosso redor aconteça situações difíceis, nós precisamos compreender e saber que dentro de nós, que dentro da gente, nós não nos abalamos, permanecemos firmes de pé, inabaláveis na presença do Senhor. O Salmo 125 diz assim, que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Eu venho aqui como porta-voz do Criador. Eu venho aqui nesta manhã como mensageiro do céu, como mensageiro do Senhor da glória, profeta do Deus vivo. Eu venho aqui para dizer para você
que ao seu redor você pode estar enfrentando uma guerra, ao seu redor você pode estar enfrentando uma grande batalha, mas dentro de você existe uma fé, dentro de você existe uma certeza, dentro de você existe uma confiança de que tudo vai dar certo, de que as coisas vão se ajeitar e se organizar. Não deixe jamais que as situações do lado de fora prejudique a sua fé que está do lado de dentro. Vou repetir mais uma vez. Não deixe jamais que as circunstâncias do lado de fora abale a sua fé do lado de dentro. Do lado de fora pode estar acontecendo uma tempestade, mas do lado de dentro a nossa fé tem que estar firme e forte. Eu não sei o que você está passando e qual é a situação externa que está acontecendo, mas eu sei de uma coisa: o seu coração está em Cristo. O seu coração está firmado na fé, e por causa da tua fé, aquilo que é impossível se tornará possível. Aquilo que parece contraditório vai se tornar favorável. Dias melhores virão outra vez. Dias melhores virão na sua vida. Dias melhores virão na tua vida financeira, dias melhores virão na tua vida espiritual, dias melhores virão na tua vida conjugal, dias melhores virão. Temos que ter essa fé, temos que ter esta confiança, temos que ter essa certeza que as coisas vão se resolver, que as coisas vão se ajeitar, que as coisas vão ficar no seu devido lugar. Existem pessoas que entrou nesta live com o coração, quem sabe abatido, por causa das circunstâncias da vida. Mas não deixe as circunstâncias da vida prejudicar a sua fé. Deixe a sua fé inabalável na presença de Deus. Em uma embarcação, muitas das vezes não dá para se evitar a água entrar dentro do barco. Imagina comigo um barco. E esse barco vai indo ao destino. Se as águas entrarem dentro do barco, o barco afunda. Se entra pouca água, dá até para suportar. Mas se entrar muita água dentro do barco, o barco vai afundar. Entrou ali um pouco de água, tudo bem, o barco continua. Mas se entrar água demais, o barco pode afundar. Vocês estão entendendo? O que você quer dizer com isso, pastor Bruno? Eu quero dizer com isso que as águas agitadas representam as provas, representam os momentos difíceis, representam as dificuldades da vida, as águas agitadas. O barco representa o seu ser interior. O barco representa o seu coração. O barco representa o seu interior. E as águas agitadas representam as circunstâncias difíceis da vida. Se essas águas agitadas entrar dentro do seu ser, do nosso ser interior, ou seja, assim como um barco, se entrar muita água dentro, ele afunda. Se a pessoa deixar que as situações difíceis da vida entre dentro dela, ela pode afundar. Já parou para perceber isso? Quando a gente fica preocupado demais, quando a gente permite que as circunstâncias contrárias que está do lado de fora entre dentro de nós, já percebeu que a gente fica sem força? Quando a gente deixa os problemas entrar no nosso ser interior, a gente fica sem força. Mas quando nós deixamos a nossa fé forte e os problemas não entram dentro da gente, perceba que a gente fica forte.
A gente fica forte para vencer mais um dia. A gente fica forte para conquistar mais um dia. A gente fica forte para permanecer de pé e continuar olhando para o alvo que é Cristo. Existem pessoas me ouvindo aqui que entrou água dentro da tua embarcação. Me revela Deus nesse momento, redobre sua atenção agora. Me revela Deus nesse momento que existem pessoas que na sua embarcação entrou água. E estas muitas águas que estão entrando na embarcação tá fazendo o seu barco tremer. Tá fazendo o seu barco começar a afundar. Mas não vai afundar não, porque Jesus entrou em cena e as coisas vão se resolver e dias melhores virão. Existem pessoas aqui que estão passando por essa situação. Vou dar um exemplo. Existem mulheres que o seu casamento está pronto a naufragar. Existem homens que o seu casamento está pronto, quase, a entrar à beira de um divórcio. Existem pessoas que a vida sentimental está atribulada, que a vida amorosa está um caos. Existem pessoas que a vida financeira está um caos. Existem pessoas que estão passando por uma doença, por uma enfermidade, e isso tem abalado a fé desta pessoa, isso tem tirado o sossego desta pessoa. São as águas entrando dentro do barco. Mas Deus te visita nesta hora e está tirando todas as águas de enchente do barco. Deus entrou neste teu barco hoje, nesta manhã, para tirar tudo aquilo que tenta te afundar. Tudo aquilo que tenta afundar você, Deus está tirando do barco. Tudo aquilo que tenta afundar você, Deus está tirando do barco. Eu vou repetir porque Deus mandou repetir essa frase e eu vou repetir mais uma vez. Tudo que tenta afundar você, Deus está tirando do barco. Você não vai afundar nessa situação. Você não vai afundar nesta circunstância. O seu barco não vai virar. O seu barco não vai quebrar. Deus entrou no barco, Deus entrou nesta situação. Você vai sair desta prova mais forte. Você vai sair desta luta vencedora e vencedor. Diz assim comigo: desta luta eu saio vencedor. Desta prova eu saio aprovado, em nome de Jesus. Tá passando por prova? Você vai ser aprovada. O que é uma prova? Uma prova é uma situação difícil. A prova representa uma circunstância difícil. Mas se tu estás passando pela prova, você vai sair dessa prova aprovada. Vai sair desta prova aprovado. Deus vai mexer os papéis. Deus vai mexer as escrituras. Deus vai mexer com os alicerces. Deus vai mexer com os governantes. Deus vai mexer com os juízes. Deus vai mover os advogados. Deus vai mover situações. Deus vai mover gente. Deus vai tirar gente. Deus vai fazer um reboliço. Deus vai mover situações para que a tua vitória se concretize, para que a tua bênção seja realizada. Deus não vai deixar você morrer no deserto. Deus vai transformar esse deserto em um banquete de vitória. Deus vai transformar esse deserto em um lugar de bênção. Você que está enfrentando enfermidades, você que está enfrentando dores, você que está enfrentando momentos difíceis, que o Espírito Santo de Deus te visite agora, trazendo a cura, trazendo a restauração da saúde, trazendo a força, trazendo a fé. Tu és mais do que vencedora, tu és mais do que vencedor. Você não vai perder esta guerra, porque nesta guerra você sai vitoriosa.
você sai vitorioso. E quando eu falo sobre água entrando na embarcação, isso me faz lembrar várias histórias da Bíblia sobre embarcação. E uma delas, a mais importante, é quando Jesus dorme no barco. Uma tempestade está do lado de fora, mas Jesus está do lado de dentro. A tempestade estava onde? Do lado de fora, mas Jesus estava do lado de dentro. O que importa não é a tempestade que acontece do lado de fora. O que importa é a presença de Jesus dentro do barco. Oh, glória! Vou repetir mais uma vez. O que importa não é a tempestade do lado de fora. O que importa é Jesus dentro do barco. E quando Jesus está no barco, é a garantia que o barco não afunda. É a garantia que o barco permanece em destino à vitória, em destino do milagre, em destino da bênção. Mas só que os discípulos esqueceram. Os discípulos esqueceram que quem estava dormindo no barco era o próprio Deus em carne. E o barco balançava, balançava, balançava. E Jesus dormia, dormia, dormia. Os discípulos gritavam desesperadamente: socorre-nos, mestre! Socorre-nos, Senhor! Se cumpre essa palavra aqui, ó, gente. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste. Ou seja, no exterior do barco acontece uma tempestade. No exterior do barco acontece uma tempestade. Mas o nosso ser interior se renova dia a dia. Ou seja, mas no interior do barco estava Jesus. Que mistério lindo esse, né? Do lado de fora, lado exterior, tempestade. Do lado de dentro, no interior do barco, Jesus. Os discípulos, em vez de olhar para Jesus, os discípulos ficam olhando para a tempestade. Enquanto os olhos dos discípulos estão na tempestade, a tempestade não passa. Enquanto os olhos dos discípulos estão olhando para a tempestade não passa. Então os olhos dos discípulos estão olhando para onde? Para a tempestade. E a tempestade não passava. Quando os olhos dos discípulos olhou para Jesus e pediu socorro, Jesus se levantou do barco e disse: tempestade, acalma-te. Vento, aquieta-te. E o vento e a tempestade cessou. Sabe o que é que Deus quer falar com a gente? Não olhe para a tempestade. Não coloque os olhos na tempestade, senão a sua fé enfraquece. Não coloque os olhos na tempestade, senão a sua fé enfraquece. Coloque os seus olhos sempre em Jesus que está no barco. E se os nossos olhos estiverem em Jesus, a tempestade vai passar. Deus manda dizer para o teu coração: esta tempestade vai passar. Essa tempestade de luta, esta tempestade de prova, esta tempestade de dificuldades vai passar, porque os seus olhos estão olhando para Cristo dentro do barco e dizendo: socorre-me, Deus, socorro, Deus, socorro, Deus. E Deus está se levantando na embarcação e dizendo: vento da prova, acalma-te. Vento da luta, cessa-te. E Deus está acalmando o vento da prova. Deus está cessando, parando, interrompendo o vento da prova, o vento da tempestade e trazendo paz. Paz para a tua vida. Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo.
vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Alguém precisa ouvir isso e eu preciso falar: vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Deus está segurando na tua mão, filha. Deus está segurando na tua mão, filho, e dizendo: vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, você vai atravessar essa situação, eu estou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então esta é a palavra que Deus me deu para te entregar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos, não desanima. Pelo contrário, em vez de desanimar, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Que palavra linda. Merece o seu gostei, né? Clique em gostei, coloca nos status do seu WhatsApp, manda para mais alguém essa palavra poderosíssima e abençoada. Eu quero orar por você nesse momento. Coloca nos comentários aqui o seu pedido de oração e eu quero orar para que o Senhor te abençoe e que esta palavra se realize cada dia mais e mais em vossos corações. Portanto, nesse instante, oremos ao Senhor. Deus bendito, eterno e glorioso, na tua santa presença aqui estamos mais uma vez. Queremos te glorificar por tudo que tens feito e ainda hás de fazer. Deus, a tua palavra foi pregada, a mensagem foi entregue e eu sei que corações receberam do Senhor a resposta. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda hás de fazer. Abençoa o teu povo com paz, abençoa o teu povo com fé, abençoa o teu povo com esperança. Quebra, Senhor Deus, as correntes, desfaz os embaraços, abre portas, abre caminhos, Pai. Em nome de Jesus eu te peço a tua bênção, eu te peço o teu favor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe com as ricas bênçãos do teu poder. Abre as janelas dos céus, derrama chuvas das tuas misericórdias, chuvas das tuas bênçãos, chuva de perdão, chuva de amor, chuva de felicidade, chuva de paz, chuva de alegria, chuva de prosperidade, chuva de conquistas, chuva de vitórias, chuva de bênçãos, chuvas de curas e restauração. Visita a saúde desta mulher, visita a saúde deste homem, visita a saúde, Senhor Deus, desta família. Que todo vírus saia agora em nome de Jesus, que toda gripe saia, que toda dor de cabeça saia, que toda dor muscular saia. Deus, em nome de Jesus, visita o corpo agora, Pai, trazendo saúde para o corpo, saúde para a alma, que as doenças batam em retirada, que todo caroço, que todo nódulo desapareça em nome de Jesus e que o Senhor transmita a saúde da planta dos pés até o alto da cabeça. Senhor, Tu és o médico dos médicos que opera e não deixa cicatrizes. Ministra saúde, ministra força, ministra a Tua graça, ministra, Senhor Deus, a Tua bênção. Para a glória do Teu nome nós oramos, para a glória do Teu nome nós te pedimos a cura, a restauração e a libertação. Deus bendito e glorioso, Pai da eternidade, Deus dos céus, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós te pedimos, por misericórdia, que o Senhor abençoe com a destra da Tua justiça, concedendo-lhes a vitória, a bênção e o milagre.
nós oramos com fé, nós te pedimos com fé e na certeza absoluta da vitória, nós te agradecemos, Senhor, que toda prova passe, que toda luta passe e que o Senhor traga um tempo de vitória, que as coisas se organizem e que esta mulher e este homem possa contar um grande testemunho das maravilhas que o Senhor fez e continuará a fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. E todos digam amém. Amém e graças a Deus. Graças ao nosso bondoso Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Nunca se esqueça, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. Também não se esqueça que eu te amo no amor de Cristo Jesus e estou orando por vocês para que Deus abençoe cada dia mais e mais. Um grande e forte abraço no teu coração. Fiquem todos com Deus. Um bom dia na presença do Senhor.